Está no ar mais um Linkados na Área, um programa de entrevistas feito por nós, alunos de jornalismo da SPM São Paulo. Eu sou Helena Fortunato. E eu sou Beatriz Araújo. Hoje nós vamos entrevistar a ex-diretora de programação e produção da MTV Brasil, um dos canais mais influentes no mundo da música. Ela já foi produtora na Mix TV, na TV Record, no GNT e trabalhou na MTV Brasil por mais de 20 anos, desde o início da emissora até o seu término. Vamos receber no estúdio a produtora, jornalista e pesquisadora Cris Lobo. Cris, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada, de verdade. Foi um prazer, adorei, já conheci a Beatriz, num evento aqui na SPM. Prazer, Helena. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Agora roda a vinheta que daqui a pouco tem mais Cris Lobo e MTV Brasil para vocês. Cris, a MTV introduziu um conceito de canal segmentado no Brasil, para jovens. Qual foi o impacto dessa produção no Brasil? Foi muito forte, né? Você tem que imaginar que não tinha nem TV a cabo ainda, foi uma coisa meio concomitante, né? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, a MTV foi crescendo, mas já existia TV a cabo. Aqui foi uma coisa única, porque a gente estreou o conceito de TV segmentada, né? Antes até do cabo se desenvolver. Então, a gente só tinha aqui aquela TV broadcast tradicional, free to air, aberta, né? Cada um fala de um jeito, que é Globo, Bandeirantes, né? Record, como a gente tem até hoje, que faziam programação, como fazem até hoje, para toda a família, né? Então, um canal segmentado em jovem e em música, né? No tema e no target. Sim. Foi uma surpresa porque a gente se comunicava de uma maneira completamente diferente, né? Que fez muito sucesso com o target, ainda bem a gente acertou, que eram os jovens, e com as gravadoras, os artistas, ou todo mundo do universo musical, mas até causou um certo estranhamento para outras pessoas que não eram desses segmentos, início, né? Imagino. E Cris, a MTV Brasil, ela foi uma adaptação da MTV americana, né? E no início ela tinha uma programação assim similar com a MTV norte-americana. E como que foi implementar isso aqui no Brasil? Sim, boa pergunta. Na verdade, tinha duas equipes que trabalhavam juntas, né? Vieram alguns producers, que eles usavam esse termo, né? Que eram meio produtores, meio repórteres, meio programadores musicais. Na MTV tinha muito uma coisa de você fazer várias funções. Vieram algumas pessoas dos Estados Unidos, né? Para ajudar a gente a implementar. Mas o interessante foi que a equipe que foi formada aqui, tanto os apresentadores, foi feito um concurso, mas um grande caça-talentos. Então eram pessoas todas, fora a Astrid, talvez que já era repórter, ou um camera, tal, mas não era apresentadora. Todos os apresentadores, era a primeira vez que apresentavam o programa. E os repórteres, como eu, por exemplo, que comecei como repórter, a maioria, assim, recém-formado ou com 2 anos de currículo, enfim. Eles queriam gente jovem mesmo para fazer, gente jovem fazendo conteúdo para gente jovem, né? Então, foram essas duas equipes que trabalharam juntas. A gente tinha uma equipe técnica aí, para também não ser todo mundo muito cru, tinha uma equipe técnica, os câmeras, por exemplo, os caras do Switcher, aí já eram mais experientes, pessoas da Globo e tal, até porque eles investiram muito em equipamento, então a gente tinha um equipamento muito bacana, mais moderno até do que da TV Globo na época. Então, o que a gente fez? O começo foi como tinha sido o começo da MTV nos Estados Unidos. Videoclipe, promo, que a gente pode falar um pouquinho mais, né? Que, enfim, marketing points, essas coisas que entram no break, vinhetas e o MTV no ar, só que era o jornalismo da MTV. Isso que vocês estão vendo agora. Nossa, quanto tempo! Cicarelli, todo mundo. Então, foi essa combinação. Os estadunidenses acabaram ficando muito pouco tempo aqui, porque eles viram... A gente, na verdade, tem embora acho que a gente nem soubesse na época, a gente conhece muito televisão, né? Porque a gente assiste muita televisão no Brasil e a gente tem uma das melhores televisões do mundo, que é a TV Globo, né? Você pode gostar, não gostar dos temas, tal, mas é uma das grandes produtoras de audiovisual no mundo. Então, a gente quase que tem um jeito de fazer televisão que a gente pegou muito rápido, né? Com
com eles indicando algumas modernidades, né? Porque não era para ser exatamente da mesma maneira. E logo também a gente percebeu que como o mercado de música no Brasil era um mercado muito forte, e a música no Brasil era muito forte, a gente não podia fazer tudo muito copiado deles, né? Porque, por exemplo, lá o programa de rap era muito, na época, era muito forte. E o rap ainda não era forte no Brasil. Hoje mas naquela época não era, né? E a gente tinha outros estilos musicais aqui que faziam mais sentido. Então, logo a gente percebeu que não ia dar para a gente seguir tanto eles como outros países fizeram, né? Que a gente tinha que criar a nossa MTV Brasil. Então, houve uma adaptação para nós. Houve uma adaptação total. Eu lembro, por exemplo, de um exemplo. Eles tinham um programa, eu nem lembro o nome, na verdade. Não me lembro. E que as pessoas dançavam, porque tem muito aquela cultura Broadway, né, nos Estados Unidos. Aqui hoje tem, né, tem musical de uns anos para cá, né, não sei, 5 anos, não é exatamente a minha praia. Mas faz muito sucesso. Mas na época, a gente só achava meio brega, assim, musical, ninguém gostava. Então, eles vinham aqui e falavam, não, então põe umas dançarinas. A gente falava, não, isso aqui é o programa do Faustão. Na MTV não pode ter dançarina, sabe? Enquanto passa a música e tal. E no começo, eles ficavam meio bravos, assim, porque eles, né, achavam, bom, vem aqui para esse país da América do Sul, muito mais atrasado, né? E eles não querem fazer o que, né? A gente está ensinando, eles não querem fazer. No fim, eles foram entendendo que a gente tinha realmente talento para a coisa, né? Que eu acho que a gente tem. Não só a gente da MTV, acho que aqui no Brasil a gente tem talento para audiovisual. E daí eles sossegaram. Sim. Você pontuou sobre os artistas nacionais. Eu acho que vocês foram muito responsáveis por esse impulso, né? Essa jogada deles no mercado. Sim. Como que era feita essa recepção dos artistas e dos clipes, enfim? Era uma coisa bem especial também. Isso a gente copiou da MTV dos Estados Unidos, porque, claro, eu fico parando assim, porque a gente falava MTV americana, né? Hoje ninguém, com toda razão, ninguém mais fala americano, né? Fala estadunidense, né? Porque americanos somos todos nós. Mas eu tenho esse hábito de falar MTV americana. Mas, enfim, a MTV dos Estados Unidos, eles criaram um departamento. Na verdade, o entretenimento americano é muito profissional, né? Acho que não é uma coisa só da MTV, no cinema também tem com um nome parecido, que chamava TAR, Talent Artistic Relation. Aqui no Brasil, Relações Artísticas, mas a gente falava TAR. A gente usava muito termo americano, né, estadunidense, em inglês. E era um departamento que só cuidava de artista e gravadora. Né? Então, isso era uma coisa muito legal, porque afinal, como era a alma do canal, e a minha equipe, né, quer dizer, eu antes não era a minha equipe, era eu mesma, repórter, você está na rua, você está produzindo, você está estudando, mas não necessariamente você está buscando novos talentos ou fazendo, né, indo na gravadora, conversando com as pessoas e tal. Então, tinha um departamento só para isso, o que ajudava bastante a gente. E vocês recebiam? A gente recebia muito, na época era fita cassete, né? A gente recebia muita fita cassete, a gente ouvia tudo, né? E tinha, no jornalismo, tinha eu era repórter, né? Comecei como repórter. Tinha um quadro que chamava Banda Antes, a gente tinha total liberdade, contanto que houvesse uma diversidade. Então, ninguém queria que tivesse só rock ou só reggae e tal, né? Mas eu lembro que eu, por exemplo, descobri, eu adoro falar isso, eu falo, o Skank, porque eu tinha uns amigos que gostavam de reggae e falaram, vai vir uma banda, eles eram considerados banda de reggae na época, vai vir uma banda de reggae de Belo Horizonte e eu falei, uns amigos, né? Daí eu vendi essa pauta na MTV, eles curtiram e era o Skank. Até hoje eles falam, Cris Lobo e tal. Então, tinha essa banda antes, tinha um outro, daí uma plataforma que chamava Ponto Zero, plataforma, hoje que a gente fala plataforma, um programa mesmo, chamava Ponto Zero, que tinha as novidades também daí, inclusive internacionais. E a gente ainda fez uma coisa mais para frente, quando a gente já estava mais entendendo. Vocês recebiam as novidades internacionais também? Então. Também. Isso também acho que mudou bastante. Eu falo que a MTV influenciou o mercado de música brasileira, mas também o mercado de música internacional. Sim. Porque nas rádios, naquela época, os programadores traziam o que eles achavam que era bom, né? Uma coisa mais mainstream, mais classicona e tal. Como a gente tinha essa liberdade de fazer segmentado, né? A rádio também não é segmentada, né? Para todo mundo. A gente arriscava mais com, sei lá, um heavy metal, uma coisa bem pop.
E a gente, como os deals que a gente falava, né, as negociações todas eram globais, a gente entrava muito forte, né, tanto que a Globo ficava muito brava, porque antes tinham toda a exclusividade aqui no Brasil. Só que como a gente entrava junto com a MTV americana para fazer as negociações, a gente conseguia muita coisa, né? Era possível, por exemplo, que a gente conseguisse a estreia do clipe da Madonna, que na época era a artista mais importante. Né? Lembra o pessoal do Fantástico, que já existia esse programa naquela época, ficava muito bravo, porque antes para eles era tudo para eles. Né? Enfim, então, com relação aos nomes internacionais, a gente tinha algumas facilidades e diversificou mais, né, os nomes internacionais aqui. E com relação aos nacionais, a gente lançou muitos talentos. Né? A gente teve uma época, inclusive, que a gente criou um selo, que a gente falava selo Sim, que era para bandas que a gente acreditava, que a gente tocava mais. E são bandas que hoje, por exemplo, acho que Patufu, que é uma banda de Minas que existe até hoje, a menina é ótima. A Fernanda saiu em carreira solo, né, Fernanda Takai, mas existe o Patufu ainda. Então, várias bandas, Planet Hemp, o Marcelo D2 também saiu em carreira solo, mas são bandas que tem até hoje. E diversos tipos, né? Muito interessante. Exato. Muito interessante, muito diverso. E Cris, você falou assim, dessa questão de trazer pessoas novas, né, para o cenário, tanto nacional quanto internacional. E eu queria saber que diferença você notou assim, quando veio a MTV para cá, nessa questão da estética dos videoclipes dos artistas brasileiros. Na verdade, não tinha videoclipes aqui, não era muito comum. Tinha o que a gente chamava de videoclipe, às vezes era simplesmente um pedaço de um show que tinha sido gravado. Na verdade, nem necessariamente show. Um pedaço de um programa da TV Globo, tinha, sei lá, o programa Globo de Ouro, ou a banda ia se apresentar no Fantástico. Daí eles cortavam uma música e usavam isso para divulgação depois, né? Então era muito só a banda tocando, não tinha nenhuma preocupação, no máximo com figurino e tal. Quando a gente chegou, inclusive tem gente que acha que foi muito fácil, não foi muito fácil, porque a gente teve que explicar para a gravadora que a gente queria conteúdo exclusivo, produzido exclusivamente para passar na MTV. E a gente falava, olha, a gente vai passar o seu clipe 3, 4, 5 vezes por dia, tem que ser uma coisa produzida legal, não dá para ser só um trecho de um show ou de um outro programa de televisão, né? E no começo as gravadoras não entenderam muito, então a gente, naquela época não era da diretoria, mas a MTV teve que pôr um dinheiro, produzir seus próprios videoclipes, né? De algumas bandas, escolheu algumas bandas, acho que umas 5, e produziu e daí mostrou para as gravadoras, que daí entenderam a importância de fazer uma coisa produzida, ou que tivesse uma historinha, enfim, né? Como é o videoclipe que a gente vê hoje, né? Com uma produção estética X, que tem a ver, né, com o artista e tal. Então foi assim, demorou um pouco, mas no começo eram muito poucos clipes produzidos, porque não é barato, né, exatamente. Hoje em dia é mais barato, porque os meios de produção mudaram muito, as câmeras e tal. Então a gente tinha pouca variedade de videoclipes, né? E acabava tocando menos música brasileira porque tinha pouco videoclipe brasileiro. Daí as pessoas falavam, mas a MTV Brasil toca muito clipe estrangeiro. Bom, porque tinha muito mais clipe estrangeiro. Quando começou-se a produzir mais clipes brasileiros, a gente começou a tocar mais. E vocês, para produzir esses clipes dessas bandas que vocês apostavam assim, ficaram se espelhando mais naquilo que já estava vindo de fora? Ou tentaram criar um conteúdo mais próprio? Depois, quando as gravadoras começaram a elas produzirem os videoclipes dos artistas, né, e os artistas criavam, a gente não se metia, assim, na verdade. Eles tinham total liberdade de criação, até para manter essa diversidade, né? Mas acho que sim, acho que acabava, né, como eles começaram a fazer videoclipe muito antes, o pessoal se inspirava um pouco, sim, nos de fora. Então, de certa forma, também a MTV instaurou essa onda de clipes no Brasil. Não que não existia, mas, né, impulsionou. Desse jeito de fazer uma coisa, não só a MTV no começo, mas esse mercado foi se desenvolvendo de videoclipe muito por causa da premiação do VMB. A MTV dos Estados Unidos já tinha essa premiação, né, Video Music Awards, que eram os melhores videoclipes do ano. E daí isso foi uma maneira que a gente achou de fazer os caras produzirem mais vídeos. Porque, óbvio, se você daí tem uma competição, uma premiação, você fica mais animado para produzir, né? E para caprichar, etc., chamar uns diretores bacanas e tal. E realmente isso pegou de uma maneira que diretores, por exemplo, de publicidade, que queriam fazer uma coisa mais autoral,
e não conseguiam fazer no mercado publicitário, vinham fazer, cobravam muito mais barato e vinham trabalhar em videoclipes para poder ter essa coisa autoral e para poder ganhar os prêmios. Então, produtoras como a Conspiração, por exemplo, cresceram muito à base também de prêmios da MTV. Né? Começaram os diretores a ficarem famosos, celebridades no mercado, por causa dos videoclipes. E o VMB foi, durante muito tempo, o prêmio mais importante da música, né? Porque por mais que você falasse, mas é o videoclipe, claro que, no fundo, a música era no mínimo 50%, né? Claro. Se você não gosta da música, não adianta, por melhor que seja a estética, a historinha, tal, não adianta. Então, é uma combinação. Assim como até hoje o prêmio Multishow acaba sendo, na verdade, o prêmio da música, né? Não exatamente só do videoclipe. Tem um deles que é mais sobre a estética, tal, mas em geral é o prêmio da música. E Cris, com o fim do VMB, quais foram as perdas para o cenário musical brasileiro? Eu não sei, na verdade, porque eu acho que assim, a MTV foi fundamental, até com os acústicos também, que é um outro formato que foi bem importante de música e tal. Mas já no final do que é a MTV Brasil, primeiro que ainda tem a MTV, né? Só que eles são muito menos musicais do que a MTV Brasil foi, né? Sim. A MTV hoje, além de ser a cabo, ou seja, acaba aparecendo menos, né? E é mais conhecida, na verdade, inclusive, muito bem sucedida com os reality shows, mais do que com a música, né? A gente era mais conhecido pela música, eles são mais conhecidos pelo You Are The One, de Férias com Ex. Tá aí. Como dizem as minhas alunas, é guilty pleasure, né? Que é bom, mas não é tão bom, mas é ótimo. E, na verdade, o que eu acho é que o consumo de música já estava mudando muito. E foi um dos motivos que a MTV começou a fazer comédia, começou a fazer outras coisas de longo formato, investir bastante em jornalismo cultural e tal, porque as pessoas começaram a procurar a internet muito para ver videoclipe. Então, todo esse conceito, por exemplo, de exclusividade, você vê antes na MTV, que foi o que foi muito importante na MTV, a gente trazer coisas exclusivas que você não via em lugar nenhum. Né? Esse pioneirismo não fazia mais sentido. Você entrava lá e se você quisesse, você via, né, num site no Japão, o clipe a hora que você quisesse. Então, na verdade, acho que assim, hoje em dia, é a internet, o YouTube que faz esse papel, né? Então, ele foi ocupado, né? Não é mais da MTV, mas ele foi ocupado por uma outra plataforma. Então, acho que a música brasileira, inclusive, vai muito bem, obrigada, né? E eles têm um prêmio também, até fui esse ano assistir o Emicida lá, uns encontros, né? Porque eles continuaram nessa onda de... O MTV Miau, não é? O MTV Miau, tava, acho que era Emicida, Majur, já não me lembro mais. Pablo Vittar. E a Pablo, com a música do Belchior, né? Foi bem bacana. Então, eles ainda têm alguma coisa assim, mas acho que hoje esse papel é do YouTube, do Spotify, né? Enfim. Dessa transformação digital, né? Exato. Sim. Dá até para perceber, porque as categorias da premiação do MTV Miau hoje em dia são voltadas também para produtores de conteúdo na internet, né? Sim. Quase não tem nada de música, assim, Exato, né? Os apresentadores, né? Sim. São youtubers, etc. Exato. E Cris, você comentou do Acústico MTV, né? E ele conectou inúmeras gerações, tanto de fãs quanto de artistas. Até hoje as pessoas lembram e sentem falta, né? Recentemente ele voltou agora com essa versão nova do Thiago York. E eu queria saber, tipo, por que você acha, né, estando lá nos bastidores, assim, que ele teve essa repercussão tão gigantesca aqui no público brasileiro? Você sabe que o acústico ele foi maior aqui do que em qualquer lugar. Nos Estados Unidos, foram eles que criaram o formato Unplugged. Tinha muito prestígio o programa, mas não todos viravam CD e DVD. Né? Aqui, só os 2 primeiros, que foram os que eu não fiz, não viraram. Os outros, eu fiz 22, né? Vocês estão vendo a Cássia, que é um dos meus prediletos. Senão... o meu também. Você participou Agora da eu posso produção? falar. Não, eu participei de todos. Depois o primeiro e o segundo não, que foi o Legião Urbana e o Gilberto Gil, era repórter ainda. Depois eu já era diretora de produção, acho que em todos. E Charlie Brown, esse é um que eu gosto muito também. Então, o acústico acabou sendo, aqui, somou o prestígio
com um produto rentável, tanto para a gravadora quanto para a MTV. A gente conseguiu monetizar o acústico muito bem, e para o artista, consequentemente, também, né? Porque depois ele fazia turnês com acústico. Acho que a gente desenvolveu até mais o formato do que a MTV americana, numa coisa de ter encontros, né? Acho que a música brasileira é muito rica, então teve essa característica, né? Você chamava, sei lá, estou vendo dos Titãs, aí chama a Marisa Monte, que por acaso era muito próxima deles, para cantar uma música, daí você chama o Jimmy Cliff, que eles cantavam uma versão de um reggae do Jimmy Cliff, que o Nando Reis cantava. Então ficava uma coisa meio que todo mundo, eu gosto de rock, eu gosto, porque são os Titãs, os grandes do rock. Mas eu gosto de reggae, eu também gosto, porque o Jimmy Cliff fez uma participação especial. Eu gosto de MPB, eu também gosto, porque tem a Marisa Monte. E os pais da gente também gostavam, porque era mais suave, né? Mesmo as bandas de rock. E, então, acho que isso acabou. A gente tinha um cuidado absurdo, ficava 3 meses fazendo um cenário mais lindo possível, totalmente pensado para aquele artista, né? Essa parte era a parte da MTV. E a gente divulgava por muito tempo, né? Tirava videoclipes, né, de cada música. Então, acho que foi isso, assim, foi um produto de muita qualidade, que todo mundo apostava. Tinha filas depois para os artistas fazerem, né? E depois, inclusive, quando pessoas começaram a fazer sem o logo MTV, porque alguns a gente ou não dava conta ou não queria fazer tantos para não ficar. E daí as pessoas faziam acústico fulano, sem o logo, mas né, virou uma onda, assim, de acústicos. E agora voltando com o Thiago Orc, como você falou. E vocês selecionavam os artistas, assim? Era uma parceria entre vocês e a gravadora? Como que funcionava? Era uma parceria, mas era muito da gente. A gente tinha um olhar mais editorial também, né? Então, assim, vamos fazer uma banda grande de Titãs. Daí depois a gente queria fazer a Cássia, que era um artista novo, pra gente fazer acontecer, que a gente conseguiu fazer acontecer a Cássia, ela ninguém conhecia, né? E a turnê do acústico dela foi uma turnê gigante, incrível e tal. Então, tinha um pouco do editorial nosso, agora a gravadora tinha que concordar, até porque era um projeto caro, tal. O artista tinha que querer, né, tá naquele momento e tal. E o projeto todo, depois que a gente escolhia, era totalmente a 3 mãos, né? A música, o artista tinha total liberdade, a gente podia fazer sugestões, porque a gente tinha produtores que conheciam muito música e tal. O marketing, a gravadora pensava junto com a gente também. Mas a ordem dos artistas no ano, assim, era a gente que escolhia. E você acha que o Luau MTV foi um desdobramento do acústico ou era justamente o cenário onde ele acontecia e tal? O Luau foi um desdobramento, exatamente. Porque quando as coisas fazem muito sucesso, né? Primeiro tem todo mundo que trabalha com isso, o Ed Sales, né? Pro pessoal da publicidade, que é mais, mais e mais. E a gente não queria desgastar o formato, né? Então a gente criou primeiro a gente criou um formato MTV ao vivo, que eram uns shows, que o diferencial era ser num lugar muito especial, né? Então, normalmente era ao ar livre, então o Skank foi Gente, me deu um branco da cidade histórica, Ouro Preto. Eles são mineiros, né? E a gente montou no meio da praça, em Ouro Preto e tal. Isso já era o Luau, já? Não, o MTV ao vivo, MTV. que veio antes do Luau. Os Titãs a gente fez numa pedreira em Florianópolis, enfim, a gente fazia nos lugares incríveis, assim, para ter mais um produto. Temático. E porque as bandas também queriam trabalhar com a gente conhecia e gostava muito de música. Então, as bandas com certeza tinham um relacionamento muito melhor com a gente do que tinham com uma TV generalista, não por nada, mas porque eles sabiam que a gente conhecia, né, o trabalho deles a fundo. Eles não iam lá num programa de domingo para tocar uma música, né? E daí o terceiro projeto que a gente fez foi o Luau, porque a gente viu que essa coisa de ser desplugado estava fazendo sucesso, e a gente tinha o Verão MTV, que era um evento que a gente fazia todo ano, tinha programação na praia e a gente queria um musical. A gente falou, vamos fazer um Luau. A Cássia fez, todo mundo fez Luau também. Só que daí não virava CD, uma vez virou, mas não virava sempre produto, né? Era mais só o programa de televisão. Entendi. Cris, e agora a gente tem um momento caixinha surpresa aqui no programa. Meu Deus. A Lena vai trazê-la aqui para você. Dentro dela a gente tem 3 papeizinhos com 3 temas. Tá. Eu peço que você tire um, abra e fala pra gente o que é e fala um pouquinho sobre. Vamos lá.
Nova MTV, claro. Claro que eu... meu Deus. Então, gente, eu agora sou uma pessoa acadêmica, né? Eu estudo muito, tal, sou jornalista, estudo a BBC. Eu não tenho muito tempo. O que eu sei da Nova MTV, que ela tem uma equipe super bacana, eu conheço a equipe que... conheço um monte de gente que trabalha lá, né? Tem algumas pessoas, muitas que trabalharam na MTV, por exemplo, o Caio, a pessoa de relações artísticas, que faz esse meio de campo com as bandas, é um cara que foi formado na MTV. Tem muitas diretoras desses projetos de reality show, que são diretoras que foram formadas na MTV, porque a MTV também tinha, a MTV Brasil tinha uns reality showzinhos assim, aqui não era a nossa prioridade, mas a gente fazia direitinho. Eu fui, como eu estava comentando com vocês, na premiação esse ano, porque eu queria mostrar para minha filha, eu já tenho uma filha adolescente. Mas, então eu acho que enquanto produto audiovisual, eles estão mandando super bem. Mas eu acho que aquele amor que o público da MTV tinha pela MTV Brasil, há 10, 15 anos atrás, não tem como ter, porque a gente não tinha, nós éramos únicos, né? A gente foi o primeiro... Durante muito tempo a gente foi o único, então tinha uma relação, um engajamento, que é essa palavra que hoje está muito presente para conteúdo, né? Conteúdo em geral e audiovisual especialmente, era muito grande com a MTV. Então não se compara, eu acho, né? O engajamento que o público da gente tinha com os VJs, os apresentadores. Por exemplo, eu não sei dizer quem são os apresentadores, quem são os VJs dessa MTV. Né? Eu sei que muda bastante, tal, é muito como a MTV dos Estados Unidos. A gente, os VJs, viraram ícones, tanto que eles estão até hoje espalhados, né? Fernanda Lima era apresentadora, não era VJ, mas está aí com Amor e Sexo na Globo, Tata Werneck, gente que estourou, né? Zeca Camargo, que era meu chefe no jornalismo, está até hoje, né? Mandando super bem na TV Globo. Então, a gente tinha um espaço na mídia que essa MTV não tinha, né? Porque, de novo, a gente era único, a gente era... precursor e a gente era também, acho que, ousado, né? Fazia parte do DNA da MTV. Agora, eles fazem muito sucesso e mandam bem no audiovisual, mas eles estão num momento que a competição é mais importante. Mais acirrada. Acho que com essa diversidade de plataforma atualmente nem dá tempo, abertura para a gente criar um afeto, de fato. Igual teve pela MTV. Perfeito, exatamente isso. Isso é a coisa principal. Cris, muito obrigada. Obrigada o nosso tempo acabou, mas eu queria muito agradecer por você ter aceitado. Seja bem-vinda quando você quiser voltar, de verdade. Agradecer o pessoal da produção, o Leandro, nas câmeras, Claudião, Cadu, GG. E eu gostaria de dizer que quem tiver mais alguma sugestão de pauta para os nossos próximos linkados, é só deixar a sugestão no Facebook da Agência de Jornalismo da ESPM São Paulo. Cris, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Obrigada, foi uma delícia a conversa. A gente que agradece. E até a próxima. Até.